Fala aí, galera! Vamos lá para a nossa última pré-aula desse ciclo e hoje nós vamos falar sobre máximo e mínimo para funções trigonométricas. Vamos falar aqui de maneira bastante superficial, tá? E só que aquela última questão ali, a letra D, é uma questão um pouco delicada, tá? Então ela a gente vai trabalhar com um pouco mais de profundidade, mas as três primeiras ali a gente vai trabalhar de maneira mais superficial, que é o que vocês vão precisar na prova do Enem, tá certo? Olha só, eu quero descobrir qual que é o valor máximo e mínimo dessas funções ali. Gente, uma função trigonométrica, você já deve ter visto alguma vez na vida que ela segue um valor dessa ondinha. Essa ondinha, ela tem aqui um valor máximo que acontece em vários pontos dela aqui, tá vendo? Então, o que eu quero responder na letra A, B e C é qual que é esse valor máximo dessa função trigonométrica? E o valor mínimo dela? O valor mínimo eu enxergo aqui, ó. Aqui é um valor mínimo, aqui também, todos eles são iguais. Aqui minha onda está toda torta, né? Mas essa onda ela é toda bonitinha. Então, qual que é o valor mínimo que essa função trigonométrica assume? Isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Na pré-aula de hoje, melhor dizendo. E aí, a gente usa uma coisa extremamente simples para calcular o valor máximo e mínimo. Lembra da última aula que seno e cosseno, o maior valor que eles assumem é 1 e o menor é menos 1? Então, esses dois valores, 1 e menos 1, são os extremos que seno de alguma coisa pode ser. São os extremos que cosseno de alguma coisa pode ser. Ah, tem como seno de algum ângulo dar 300? Não, velho. Seno de 4 trilhões. Ele vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Tá certo? Então, sempre que você quiser saber o valor máximo ou mínimo de uma função trigonométrica, por exemplo, essa letra A, basta você vir aqui no lugar de seno disso tudo e substituir por 1 ou por menos 1. Tá certo? Repara que tudo que está entre parênteses ali, o 4x menos π, põe na sua cabeça que é um ângulo. Então, ele é seno daquele ângulo. O seno de qualquer ângulo sempre está entre 1 e menos 1. Então, se eu quero saber o valor máximo ou mínimo, eu vou substituir por 1 e por menos 1. Pessoal, quando for máximo é 1 e quando for mínimo é menos 1? A resposta é não. Isso não é uma verdade absoluta. Pode ser que o valor máximo seja quando ali for menos 1. Como é que você vai saber? Vou te dar a melhor dica do mundo. Substitui os dois. Substitui ele por 1 e por menos 1. O maior valor vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Combinado? Sempre substitui os dois, para você não ter dúvida. Fechado? Então vamos lá. Nessa letra A, vamos descobrir o valor máximo ou mínimo. A ideia é sempre substituir isso daqui por 1 e depois por menos 1. Então vamos fazer aqui. Vamos substituir por 1 primeiro. Vai ficar 3 mais 2. Deixa eu colocar o y, né? 3 mais 2 vezes seno de qualquer coisa fica entre 1 e menos 1. Então vou colocar aqui 1 primeiro e depois eu vou colocar menos 1 no lugar de seno desse negócio todo. Vou fazer aqui embaixo. 3 mais 2 vezes menos 1. Repare que para você descobrir máximo e mínimo de função trigonométrica, basta você jogar os valores extremos que o seno e o cosseno assumem, que são 1 e menos 1. Certo? Olha só como é que é moleza. Isso aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3, isso aqui vai dar 5. Aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Legal. 5 e 1 são meus dois extremos. Como 5 é maior do que 1, quer dizer que meu 5 é o valor máximo da minha função e 1 é o valor mínimo da minha função. Nossa função trigonométrica, ela não é aquela ondinha, eu já tinha comentado aqui quase agora, quer dizer que esse maior valor que ela assume aqui é 5 e o menor valor que ela vai assumir aqui vai ser 1. Isso que quer dizer máximo e mínimo em função trigonométrica. Olha o próximo ali. Na cosseno de 2x, beleza. Cosseno de qualquer coisa. Lembra que tudo que está entre parênteses ali, gente, sempre é um ângulo. Pode ser a coisa mais horrorosa do mundo. É um ângulo. O cosseno desse ângulo vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Pronto. Não interessa qual ângulo que tenha ali dentro daquele parênteses. O cosseno dele vai ser sempre no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então vamos substituir isso ali por 1 e por menos 1. Deixa eu puxar para cá, vai ficar assim. Menos 2, menos 3 vezes 1, primeiro. Então, vamos fazer essa conta? Isso aqui vai ficar menos 2,
menos 3, que dá menos 5. E o outro, y é igual a menos 2, menos 3 vezes menos 1. Sempre vai ser 1, ou então menos 1. Aqui vai ficar menos 3 vezes menos 1, fica 3 positivo. Então, vai ficar menos 2 mais 3, que vai dar 1. Então, como 1 é maior do que menos 5, 1 vai ser meu valor máximo e menos 5 é o valor mínimo. Repara que nesse exemplo, eu cheguei no valor mínimo, que é o menos 5, quando eu substituí por 1. Eu cheguei no valor máximo quando eu substituí por menos 1. Por que isso aconteceu? Né? Lembra que eu falei que nem sempre 1 vai ser o máximo? Por causa do seguinte, tem que sempre analisar a função. Aqui eu tinha um menos 3. Se eu pegar o menos 3 e multiplicar por um valor negativo, menos com menos não fica mais? Então, isso aqui ia acabar adicionando um valor na minha função. Então, por isso que a hora que eu coloquei menos 1, eu cheguei no meu valor máximo. Na hora que eu coloquei um positivo, eu cheguei no meu valor mínimo. Para a gente fechar, esse último aqui é a mesma coisa, a gente não muda nada. Ó. Cosseno dessa coisa horrorosa. Não estou nem aí de que ângulo que é esse. Não me interessa qual ângulo que é. Mas eu sei que o cosseno dele, com certeza, vai ser 1 ou menos 1. Aqui não está marcando do jeito que eu gostaria. Enfim, mas é o cosseno disso tudo aqui. Eu vou substituir por 1 ou então por menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 primeiro. Sempre vai ser, gente, tudo ali, tá? Não interessa o ângulo que esteja ali dentro. Esse aqui deu 3. E o outro, 3 vezes menos 1. Isso daqui vai dar menos 3. Então, 3 é maior, é meu valor máximo, e menos 3 é meu valor mínimo. Moleza, né? Facinho. Então, achar valor máximo e mínimo, o y máximo e o y mínimo, é super fácil. Agora, a letra D, ela é mais delicada. Então, aqui nós vamos pegar uma coisa bem avançada. Acompanhe comigo. Para quais valores de x a função tarará, assume seu valor máximo? Eu vou te ensinar a fazer essa questão de um jeito mais trabalhoso, mas eu acho que ele é mais intuitivo. Repara que eu quero saber o valor de x. Esses daqui de cima, que a gente substitui por 1 e por menos 1, a gente acha o valor de y, tá vendo? Ó, y é igual a menos 3, a gente acha esses caras aqui, ó. São os valores de y. Agora, eu quero saber na letra D os valores de x. Por exemplo, aqui você não tem um ponto de máximo? Qual que é o x desse cara? Aqui você não tem um ponto de máximo? Qual que é o x desse cara? Aqui você não tem um ponto de máximo? Qual que é o x desse cara? É isso que a letra D está querendo. Quer saber esses camaradas aqui, ó. Quer saber os valores de x aqui agora. Então, como é que você vai fazer? Você vai começar fazendo muito parecido com a primeira. Você vai descobrir primeiro o valor de y. Tá? Então, você vai substituir por 1 e por menos 1 normalmente. Então, vamos lá. Vou pegar seno desse trambolho todo aqui. O maior valor que você quer assumir é 1 e o menor é menos 1. Então, vou calcular o valor de y primeiro, onde que eu vou ter esses máximos e mínimos. Então, vai ficar 2 menos 3 vezes 1. Vamos resolver essa conta. Isso daqui vai dar um y igual a 2, menos 3 vezes 1 dá menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. Legal. E agora eu vou substituir ele por menos 1. Cuidado com a conta, né? Menos 3 vezes menos 1 fica 3 positivo. Com mais 2 fica 5. Então, y igual a 5. Beleza. Então, a gente já concluiu que eu tenho que o meu 5 é o meu ponto de máximo, y igual a 5, e meu 1 é o ponto de mínimo. Eu não vou preocupar com o menos 1, melhor dizendo. Eu não vou preocupar com menos 1 porque a questão está me pedindo o valor máximo, tá? Então, vamos entender qual que é a lógica disso aqui. O gráfico disso aqui vai ser essa ondinha que a gente já conhece. Eu já sei que o valor máximo que ela assume aqui é 5, acabei de calcular. E o valor mínimo que ela assume é menos 1. Y igual a menos 1. Só que a questão não me pediu isso, ele quer saber
quais são os valores de x. Ou seja, para esse ponto aqui que eu tenho um ponto de máximo, qual que é o x correspondente a ele? Para esse x aqui, para esse ponto aqui que eu também tenho máximo de novo, qual que é o x correspondente a ele? Para esse aqui também. E assim por diante. Beleza? Como é que você vai fazer isso? Bom, eu quero saber o valor de x, então, quando o meu y é igual a 5. Então, vou substituir 5 no lugar de y e vamos resolver uma continha. Vai ficar assim. Então, eu quero saber o valor de x para meu y igual a 5. Então, vai ficar lá na minha função que eu vou substituir. 5 é igual a 2 menos 3 vezes seno de 3x menos π. Vamos resolver. Passo 2 para lá, subtraindo, 5 menos 2 fica 3. Então, vai ficar 3 é igual a menos 3 vezes seno de 3x menos π. Esse menos 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 3 dividido por menos 3 é igual a seno de 3x menos π. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Então, eu vou concluir que seno de 3x menos π é igual a menos 1. Agora, a gente chega no ponto mais importante, mais delicado dessa aula. É o seguinte, eu quero descobrir o valor de x. Tudo que está dentro aqui, ó, tudo que está aqui dentro desse parênteses é um ângulo. Põe na sua cabeça isso. Isso aqui é a coisa que eu mais vejo a galera não assimilando. Tudo que está ali dentro é um ângulo. Então, eu estou te falando ali o seguinte, ó, o seno desse ângulo está dando menos 1. O seno desse ângulo está dando menos 1. Você conhece algum ângulo que tem seno igual a menos 1? Pensa aí, qual ângulo que tem seno igual a menos 1? O ideal é você lembrar do ciclo trigonométrico. Tá? Você vai lembrar do ciclo trigonométrico, beleza. Aqui é cosseno, o meu eixo do seno está aqui, legal. Aqui é a minha origem, né? Seno igual a menos 1, eu estou nesse ponto aqui, ó. Não é isso? O ângulo que bater aqui, ele tem o seno igual a menos 1. Que ângulo que é esse? É o 270 graus. Então, repara, se eu estou te falando que o seno desse ângulo aqui é menos 1, quem que é esse ângulo? Concorda comigo que esse ângulo aqui, que é o 3x menos π, ele tem que ser 270 graus? Se eu tô... Vamos repetir isso, ó. Seno de algum ângulo é menos 1, tá? Então, ó, seno desse ângulo dá menos 1. A gente sabe que seno de 270 dá quanto? Dá menos 1. Então, quem que eu concluo que é esse ângulo de amarelo? Esse ângulo de amarelo só pode ser o 270, correto? Mas, calma, não é só isso. Você concorda que o 270 é um ângulo que tem o seno igual a menos 1. Então, o 270 ele é um candidato. Mas você concorda que se eu der uma outra volta completa e parar aqui no mesmo lugar do 270, eu vou ter um outro ângulo que também tem o seno menos 1? Se eu der outra volta completa e parar aqui, eu vou ter um outro ângulo. Se eu der uma outra volta completa e parar aqui, outro ângulo, todos eles vão ter seno igual a menos 1. Porque eles vão estar parando sempre no mesmo lugar. Então, eu vou representar isso aqui da seguinte maneira. Esse ângulo meu, ele é o 270 mais 360 vezes K. O que é esse 360 vezes K? Gente, essa parte final aqui, ó, ele está representando simplesmente as outras voltas do ciclo. O que é esse negócio de K? Esse K é o número de voltas que você está considerando. Então, por exemplo, se você estiver considerando o K igual a 1, quer dizer que você chegou lá no 270 e deu mais uma volta completa. Se você estiver considerando um K igual a 2, quer dizer que você chegou lá no 270 e deu mais duas voltas completas. Uma volta completa não é 360? Então, esse K está representando exatamente essas outras voltas. Ah, quanto você tem que calcular o K? Não, você não tem que calcular nada de K. Você não tem que calcular nada. Ele está ali só simbolizando as outras voltas do ciclo trigonométrico que você vai parar no mesmo lugar do 270. Os outros ângulos que também vão ter o seno igual a menos 1.
Então, sempre que você for chegar numa equação desse tipo, você vai ter que colocar esse mais 360K. Porque toda vez que você der uma volta completa e cair no mesmo lugar, você vai estar chegando num ângulo que tem o seno, nesse caso aqui, igual a -1. Beleza? Então, esse 360 vezes K, ele está representando exatamente essas outras voltas do ciclo trigonométrico. Você não tem que calcular, não tem que fazer nada. Esse K, ele só representa essas voltas. Ou seja, se meu K for 33, beleza, quer dizer que você chegou lá no 270 e deu 33 voltas para parar no mesmo lugar do 270. Só isso. Só que tem um porém aqui ainda, que é o seguinte: quando você pega uma questão que ele está com π, especialmente, a maioria das questões aqui, eles vão estar trabalhando com radiano. Π é radiano, né? Você tem que lembrar que o π está associado com radiano. Então, eu não posso escrever 270 e nem 360, tá? Eu não posso escrever isso aqui, porque é como se aqui eu estivesse trabalhando em radiano e aqui eu estou trabalhando em grau. Então, eu escrevi dessa forma só para te mostrar a lógica do processo. Mas o correto aqui é eu passar tudo para radiano. Então, eu vou ter aqui 3x menos π é igual. O que é 270 em radiano? É 3π sobre 2. E 360 em radiano é 2π. Lembra? 360 graus são 2π radiano. Então ficaria 2... uma coisa importante, né? Porque aqui você sabe que a quinta série ainda habita na gente. Então, ao invés de eu escrever 2π vezes o K, eu vou escrever aqui 2kπ. Tá? Mas entenda que nada mais é do que esse 2 e esse π, nada mais é do que esse 360 graus que está aqui, ó. Tá? Eu não estou escrevendo 2πk, porque eu sei que vai ter alguma piadinha tão engraçada, né? Falar 2πk, então vou escrever 2kπ só para não cair nessa armadilha. Tá certo? E agora você vai continuar resolvendo. Vou multiplicar tudo por 2 aqui para eu tirar essa fração. Vai ficar assim: 3x vezes 2 vai dar 6x. Π vezes 2 ficam 2π. Isso daqui vezes 2 vão ficar 3π. 2kπ vezes 2 vão ficar 4kπ. Beleza? Vou passar esse menos 2π para o outro lado. Ele vai somando. Então, vou chegar em 6x é igual 5π mais 4kπ. O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 5π sobre 6 mais 4kπ sobre 6. Vamos só simplificar ali o 4 com 6. 5π sobre 6 mais 2kπ sobre 3. Então, repara. Esse daqui é a solução. Então, para você saber os valores de x, que você vai ter o valor máximo ali, é só você atribuir o valor para k. Então, por exemplo, vou atribuir um k igual a 0. Quando k for igual a 0, isso tudo aqui não vai existir. Então, eu vou ter 5π sobre 6 sendo uma solução. Então, é como se essa primeira interrogação aqui, ó, ela fosse 5π sobre 6. Mas você está vendo que tem outros lugares que ela tem um ponto de máximo? É só você atribuir os valores aqui, ó. Qual que é o próximo? Vou considerar agora que eu dei uma volta. K igual a 1. Coloca K igual a 1 ali. Vai ficar assim: 5π sobre 6 mais 2π sobre 3. Quanto que vai dar isso? Você resolve essa conta aqui da maneira que você achar melhor. Eu vou fazer ela direto aqui, que é uma conta fácil de fazer. Isso daqui vai dar 9π sobre 6. Então, esse 9π sobre 6 é meu segundo ponto de máximo aqui, ó. 9π sobre 6. Se eu quero saber o próximo, pega mais um k igual a 2. Substitui ali um k igual a 2 e vai fazendo, que aí você vai encontrar todos eles. Uma solução genérica é essa daqui. 5π sobre 6 e todas as vezes que você der uma volta e parar em algum lugar ali que foi indicado aqui por essa expressão. Tá certo? Essa última questão aqui, que eu me lembre, ela caiu no Enem uma vez. Então, ela não tem uma relevância tão alta, tá? Eu acho que é importante que vocês saibam as três primeiras. Substituir por 1 e o -1, obrigação, tá? Essa letra D não é obrigação, não, tá? É só se você
tiver com bastante tempo mesmo para dedicar a isso. Tá certo? Valeu, gente. Até mais. Fui!